Você já ouviu a história de Jesus andando sobre as águas? Não? Essa história existe na passagem de Mateus, no capítulo 14, do versículo 24 adiante, na qual os discípulos estão num barco no meio do mar, de madrugada, a quarta vigília da noite, e Jesus ele vai em direção aos discípulos, andando sobre as águas, e os discípulos olham para Jesus, sem saber que era Jesus, e começam a gritar, assustados, com medo, dizendo, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus responde dizendo, não, não é um fantasma. E Pedro vira e diz, se não é um fantasma, é o Senhor, permita ir até o Senhor. E Jesus dá uma autorização e diz, vem. E Pedro vai. Pedro vai debaixo de uma autorização de Jesus. E toda decisão, toda atitude mediante aquilo que Jesus autorizou, pode ter certeza que você vai viver experiências incríveis com Jesus. Quando Pedro vai debaixo da autorização de Jesus, Pedro ele anda sobre as águas. Pedro só andou sobre as águas porque Jesus disse, vem. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Por mais que você esteja num caminho na qual você esteja vendo Jesus, só continue se Jesus disser, vem. Porque se Jesus não disser, vem, isso pode te custar caro. Quando Pedro toma essa decisão baseado naquilo que Jesus autorizou, Pedro ele anda sobre as águas, mas no meio do percurso ele começa a se afogar com medo, o mar agitado, o vento forte. Pedro começa a se afogar e Jesus de imediato estende as mãos e coloca Pedro sobre as águas novamente e retorna com Pedro no lugar seguro que era o barco. Se você não tiver a autorização de Jesus, se você não estiver debaixo da autorização do vem, pode ter certeza que a experiência incrível que você iria viver pode se tornar em morte para a sua vida. Não tome decisão, não dê o primeiro passo, não vá se Jesus não disser vem. Deus te abençoe.